Graça e paz, amados irmãos. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, não é? E aqui vou trazer mais um trabalho hoje, uma palavra na Escritura Sagrada, não é? Que vai falar sobre os dois grandes mandamentos. Eu vou falar também sobre a graça que é Cristo Jesus, e nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor hoje. Vou levar uma palavra, né? E hoje são 18 de setembro de 2023, neste sábado. Para dar início ao trabalho, e antes de dar o início, eu vou pedir, se os irmãos estiverem gostando, os amados ouvintes estiverem gostando, pode se inscrever no canal do irmão Zito Limoeiro. Coloque irmão Zito Limoeiro separado, porque tem vários irmãos Zito, né? Do estado de Pernambuco, aqui. Coloque um dedinho lá no sininho abaixo, lá direito, se inscreva no canal, e já tem 131 trabalhos do Senhor Jesus nesse canal. Se tiver alguns erros, irmão, me perdoe, que nós somos falhos. Verifiquem as Bíblias de vocês, né? Verifiquem e vão até a Escritura Sagrada, porque nós não somos passivos de errar, né? Mas faça como os bereanos faziam, como Paulo levava a palavra lá em Bereia, eles conferiam tudo aquilo que Paulo pregava sobre as Escrituras Sagradas e sobre o nosso Deus e Jesus Cristo. Para dar início, eu vou louvar o hino do cantor cristão, e no 343. Eu nunca louvei sim, mas espero que eu louve, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Que tem como título, Sempre Firme. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Dá-me teu braço, transporta à altura, onde escutar poderei tua voz. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio ao teu lado, volte a amar paz, o descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei nota prata de além. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em chamar insisto. Quando da morte secar minha tristeza, fim da jornada do mundo cruel, certo terei nesse dia a certeza de me alegrar sob o imenso do céu. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Amém. E para a nossa meditação, eu vou deixar todo o Salmo 123, que são apenas 4 versículos. Salmo de número 123, que nos diz assim: para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos, em que os olhos dos servos atentam para as mãos dos senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está, sobremodo, farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse foi todo o Salmo 123, do versículo 1 ao versículo 4,
Que o nosso Deus nos abençoe. Agora eu vou trazer uma palavra, amados irmãos, hoje, que fala sobre o grande mandamento, né? Que é este. Porque são 10 mandamentos, mas que Jesus resumiu em 2. Lá no capítulo de Marcos, capítulo 12, em versículos 30 e 31, nos diz assim, o versículo 30, no livro de Marcos: Amarás, pois, o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Versículo 31, está escrito: Amarás o teu Deus, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quer dizer, desses 10 mandamentos, o nosso Deus resumiu em 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento. E o segundo é amar teu próximo como a ti mesmo. Também, esses 2 versículos, está escrito também no livro de Mateus, capítulo 22, e versículo 34 a 40, e no livro de Lucas, capítulo 10, e os versículos são do 25 ao 28. Está escrito em 3 livros do Novo Mandamento, que fala tudo ali sobre Jesus Cristo, que tem 27 livros no Novo Mandamento. Então, o amor de Deus é um amor ágape, um amor único, incomparável, incontestável aos olhos do homem. E lá no Evangelho de João, capítulo 3,16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou doou, mandou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor ágape é diferente. Esse amor incontestável, incomparável, é o amor que o próprio Pai doou seu Filho lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, né? Para que nosso pecado fosse perdoado ali. E foi o único Filho que ele tinha, que foi o Pai, através do Filho Jesus Cristo de Nazaré, não é? É um amor diferente. Nós sabemos que tem um amor do marido e da esposa, que é um amor, a gente pode chamar assim, humano, né? Um amor humano, no qual as pessoas se casam, se dão em casamento. Tem um amor do pai e da mãe também para com os filhos, né? Mas diz na palavra também, no Novo Testamento, a palavra de Jesus disse: aquele que amar mais um pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim, né? Então, só esse amor incomparável que deu seu próprio filho para o resgate dos pecados, só quem tem esse amor incomparável é o nosso Deus, que está no mais altos dos céus. E também Deus doou o seu Filho para morrer em morte de cruz, para que nós, como pecadores, possamos se arrepender dos nossos pecados e ser libertos e salvos através de Cristo Jesus. Então, esse é o amor de Deus através de Cristo Jesus que Ele deu para cada um de nós. E amar o próximo como a ti mesmo também é o outro mandamento, é o mais difícil. Amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguimos amar a Deus e a Jesus que está no alto dos céus, está tão distante de nós, mas é Espírito, Ele está lá em Espírito e em verdade, como que a gente vai poder amar o próximo? Se nós não conseguimos amar o próximo, não vamos chegar lá. Esse é o segundo mandamento entre os 10, que ele resumiu em 2. Ama teu próximo como a ti mesmo. E muitas pessoas fazem do próximo, humilham o seu próximo, não é? Às vezes porque tem dinheiro na parte material, pisa no próximo, faz por onde o próximo ficar mais distante dele, não tem o entendimento, não tem o amor que é devido com o próximo. Porque na palavra diz que orar pelos amigos é fácil, mas orar pelos nossos inimigos é que é difícil. Nós temos que orar pelos nossos inimigos e pelo próximo, que está bem próximo de nós, que é o que Deus manda e que Jesus também deixou no seu mandamento. Como é que a gente
vai amar o próximo, a gente não pode chegar junto do próximo para poder levar a palavra de Deus nas Santas Escrituras através de Cristo Jesus. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, isso é um versículo de evangelização, todo mundo conhece na Bíblia, qualquer Bíblia evangélica, ou até em outras denominações também, que tem em outras religiões. Porque diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Só pode chegar até os céus através de Cristo Jesus. Ele disse que é o caminho, é o único caminho. Não adianta ter o caminho da direita e o da esquerda, e o do meio. É um caminho que você vai ter que escolher até chegar às moradias celestiais que Jesus foi preparar. Ainda no Evangelho de João, no mesmo 14, capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. São palavras de Jesus, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É exatamente isso. Quando Jesus voltar pela segunda e última vez, ele foi preparar lugar. Para todo aquele que fizer a vontade dele e do Pai aqui na terra, ele voltará pela segunda e última vez, para levá-los para as moradias celestiais, não é? Ao quais nós estamos aguardando e temos que estar preparados para isso. Mas para isso, nós temos que nos preparar e fazer tudo o que o Filho e o Pai requer de nós. Exatamente, que principalmente a obediência, propagar o Evangelho, pregar as boas novas do Evangelho, pregar as Escrituras Sagradas, que é todo o livro da Bíblia, tanto no começo de Gênesis como até Apocalipse, a Revelação. Tem 39 livros no Testamento, no Novo Testamento, e mais 27 livros no Novo Testamento, formando 66 livros ao todo, o livro da Bíblia. Mas sabemos que lá não vai entrar no céu nenhuma coisa que contamine, que vai contaminar lá nos céus. Só vai subir os que estão realmente com suas vestiduras lavadas, brancas, no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Se você não tiver dessa maneira, meu amado irmão, ou eu mesmo, não vou subir. Infelizmente, vou ter que ficar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas e conhece o coração de cada um de nós. E aqui ainda, o apóstolo João fala em Apocalipse, ou o livro de Revelação, capítulo 21, versículo 2, diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o esposo. Dessa maneira, Jesus vai vir como esposo ou noivo, não é? E vem buscar a noiva. E a noiva somos nós, que somos a igreja universal e única, que Jesus vem buscar pela segunda e última vez. É um pedacinho de cada nação e um pouquinho de cada denominação. Não é todos que vão subir, sabemos disso. Não são todos, mas é um pedacinho de cada nação e um pedacinho de cada denominação. E diz assim, a palavra ainda diz, porque a palavra diz que o nosso Deus tem a sua maneira fina e vai separar o trigo do joio. Como é que tem? Deus tem uma peneira bem fininha, como a pessoa fosse fazer um vestibular. Passa no peneirão e depois na peneirinha para poder cursar a faculdade. Tem que passar primeiro na primeira fase para depois passar também na segunda. Da mesma forma, é a peneira de Jeová que está no alto dos céus. Ele vai peneirar ali e vai
separar o trigo do joio. E só subirá quem realmente é trigo. E o restante vai perecer no lugar chamado Hades, que significa o inferno e com fogo ardente. É triste a gente falar isso, irmão, mas é a verdade, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Até o país de Israel vai sair uma minoria de salvos. Você vê, o próprio povo de Deus, judeu lá em Israel, é uma minoria. Por não ter acreditado na primeira vinda de Jesus. Até hoje eles não acreditam que Jesus veio à Terra pela primeira vez. Só acreditam nos 5 primeiros livros de Moisés, lá no Antigo Testamento, que se chama de Pentateuco ou a Torá. Eles só adoram a Moisés e a Alá. Eles não acreditam que Jesus veio pela primeira vez aqui na Terra e passou 33 anos desde o seu nascimento até a sua partida, até os 3 anos do último ano de ministério dele aqui na Terra. Ele morreu aos 33 anos de idade e eles não acreditaram que Jesus veio aqui na Terra. Você vê, o próprio povo de Deus, os judeus não acreditam, não é? Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, ele diz assim, porque todos pecaram e todos estão destituídos e carentes da glória de Deus. E nesse mesmo capítulo, todo o capítulo de Romanos 3, o capítulo de Romanos, Paulo fala ali aos judeus e aos ímpios. Paulo fala principalmente para os judeus. Paulo leva uma pergunta e não deixa nem que os judeus respondam a resposta, digam a resposta, falem a resposta. O próprio apóstolo Paulo, ele faz a pergunta e dá a resposta, que é a teórica, né? Ele dá a teórica, a resposta ele dá, não é? Que é a retórica, faz a palavra e Paulo mesmo responde, não dá oportunidade a eles de responder, porque eles querem ser os judeus santos, santificados, querem ser mais do que os outros, mas todos eles pecaram e todos nós somos pecadores e somos carentes, né, da glória de Cristo Jesus e do nosso Deus. Então, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, também está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. É isso aí, né? Pela palavra sois salvos, mas não vem de nós, é dom de Deus e vem através da nossa fé. Então, nós temos que ter o reconhecimento, né? Que através desse versículo aqui, não é? Que pela palavra nós somos salvos pela graça e também mediante a Deus pela nossa fé. E a graça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos nem de estar aqui neste momento. E também em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos diz assim, porque pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Exatamente isso, amados irmãos. Através de Adão, quando ele pecou, ele passou o pecado para todos os homens. Nós fomos inseminados através do pecado do Adão. Isso é uma herança, é uma hierarquia que herdamos de Adão. Até um bebê, quando nasce, um bebezinho novinho, que muitas pessoas dizem assim, nasceu um anjinho. Não é dessa maneira. Não é anjinho, não. É uma criança novinha que já vem com a semente do pecado dos seus pais, que foi transmitida através de Adão, para todos nós até hoje, porque todos nós somos ensinados com essa hereditariedade do pecado através de Adão, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, e repassou tudo isso para nós, até hoje. Mas, Jesus veio para pôr um fim nisto tudo,
ele se fez pecador por nós na cruz, para o resgate dos nossos pecados. Não foi? Jesus Cristo, ele se fez pecador lá naquela cruz, para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados, das nossas iniquidades, né? Porque nós somos pecadores. Ele deu sua vida na morte de cruz para que nós pudéssemos ter o resgate, uma segunda chance, o resgate dos nossos pecados, através de todo o seu sacrifício, de todo o seu sangue lá derramado na cruz do Calvário. E muitos ainda não entendem isso. E lá em Isaías 53, e o versículo 5, ainda diz assim, na palavra: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que são os nossos pecados. O castigo de nós traz a paz que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Exatamente. Todo aquele trajeto de Jesus, todas aquelas pisaduras dele, fomos sarados, porque ele deu sua vida lá em morte de cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação através dele próprio. E ainda em Romanos capítulo 6, o versículo 23, é um versículo muito conhecido, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Exatamente isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Cristo Jesus. Quer dizer, foi pago um preço, muito bem pago, pelos nossos pecados. Deus deu o Filho dele para o nosso pecado. Não tem dinheiro nenhum aqui na terra que o homem possa comprar a sua salvação. Não existe. Ele pode ser milionário e não vai comprar a salvação. Sabe por quê? A salvação, ela é de graça, ela é gratuita. Basta o homem querer e aceitar a Cristo como seu libertador e salvador da sua vida. Que Jesus Cristo mesmo, ele é a porta da graça. Ele é a graça. E a graça é um favor merecido. Não tem preço nenhum que o homem pode pagar. O homem pode ser o homem mais rico do mundo, mas ele não paga a sua vida. Todo ele vai morrer e vai perecer. Vai se enterrar lá dentro de um túmulo, em qualquer cemitério, se Jesus Cristo não voltar antes, porque dali, depois do sexo e juízo, sabemos disso, é a primeira morte, a morte carnal. E se ele tiver aceitado a Cristo como seu libertador e salvador, ele tem uma segunda chance de viver por toda a eternidade com Jesus. Isso se ele estiver fazendo a vontade de Deus e de Jesus aqui na terra. Também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, e nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro nome, nem nos céus, nem nas águas, nem na terra, nem no ar. Não há outro nome a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é realmente aquele que pode nos dar a salvação. Só através dele é que nós poderemos conseguir a salvação. E, como está escrito lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Realmente, só Jesus Cristo é o nosso mediador, aquele mediador que pode nos levar até Deus, ao Pai Celestial, o qual ele está à destra de Deus, sentado à direita, lá no alto dos céus, esperando a ordem do Pai, para poder vir pela segunda e última vez, para vir buscar a igreja, que somos nós. Quando soarem as trombetas, aí nós saberemos realmente o que fazer. E vocês também, não é? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí no mundo. Há umas semanas atrás, 10 dias atrás, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aquelas enchentes lá, através dos homens que fazem a devastação das matas, é um descontrole total, porque o homem é mau e só pensa em si, e acabar com a natureza que Deus deixou para nos purificar, principalmente a Amazônia. E ali, 63 cidades, só do Rio Grande do Sul, inundaram. E tem uma cidade que ela foi destruída totalmente pelas águas.
não tem nada lá. Mas isso aí é para se cumprir as escrituras. Tem país aí também que já morreu mais de 22 mil pessoas, com enchente lá também, o mar subindo. E nós somos aqui de Recife, do estado de Pernambuco. E vocês não fiquem alarmados não. Alarmados não, meus irmãos. Porque Recife é dentro da água. E essas placas tectônicas que tem abaixo do mar, elas podem fazer ali um reboliço e as águas subirem com ondas até de 15, 20 metros. Porque para Deus nada é impossível, porque o homem está desobediente demais a Deus. Não obedece nem a Deus, nem a Jesus e nem às Escrituras Sagradas. E basta um soprinho de Deus para que ele se transforme em onda de 20 ou 30 metros e acaba com o Recife, que é a capital de Pernambuco. E Recife é dentro do mar. Tem 3 ou 4 pontos que ligam ali através do mar. Né? Mas que nós possamos pedir a Deus a misericórdia dele para que isso não aconteça. Mas a desobediência é muito grande. E vocês sabem disso. Através do é o homem que é mau desde a sua meninice. Não é? Tem aí países com terremotos. A gente vê aí vulcões em atividade que a gente nunca viu. Né? Países aí em guerra. Né? Na palavra está escrito lá em Mateus, está escrito o sermão profético, o princípio das dores. Quando vós ouvirem falar de maremoto, terremoto, pestilência e fome, guerra, nações contra nações, é o começo do fim. Então, meus amados, tudo isso a gente já está vendo. Né? Tudo isso já passamos. Inclusive, por 2 anos aí de pandemia, uma doença que não conseguimos detectar e matou mais de 700 mil pessoas e ainda vem morrendo gente, embora muitas pessoas não dizem que a Covid acabou. A Covid não acabou, não. Ela ainda continua, só que não relatam, mas ela continua. Essa doença matando pessoas, não é? E vem doenças mais ainda, porque nesse mundo, Jesus Cristo só tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e se vocês também tiver fé, vencerá. Vocês têm que orar, jejuar e cada vez mais estar em comunhão, oração, comunhão e buscar a santificação através de Cristo Jesus. Então, isto tudo que eu falei agora, está tudo escrito na palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, tanto de Gênesis a Apocalipse, que são, como eu disse, 66 livros ali. Vocês podem examinar, vocês podem estudar. Se não entender, peça a um irmão para levar uma palavra para você, que os irmãos estão próprios a ir lá e levar uma palavra para você, até a minha pessoa mesmo. Eu só sou um seminarista de 3 anos, mas sou um pequeno servo de Deus, mas levo a palavra àqueles que querem ouvir. Vou orar pelas pessoas das casas, levar uma palavra, fazer oração, que as pessoas estão doentes, porque tudo a gente pede através de Jesus Cristo, para que Ele possa nos conceder as bênçãos através das nossas orações, que são nossas petições, tanto de cura na parte carnal, mas também na parte espiritual, que nós somos pecadores aqui e vamos morrer com pecado. Aquele que disser que não tem pecado aqui, já é um mentiroso. E o pai da mentira é Satanás, como está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 44. Porque desde o início, ele é o pai da mentira. E mente até hoje. E é por isso que ele busca as pessoas, sonda as pessoas e as famílias, para que entre acreditar nele, nas mentiras dele, para sair dos caminhos de Deus e de Jesus. Então, a amados irmãs, diz aqui, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, esse versículo aqui que é muito importante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. É isso aqui que é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Isso aqui que é a espada, que ela penetra entre a divisão do espírito e da alma, vai até as juntas e medulas. Essa aqui que é a verdadeira palavra de Deus. Não é?
que vocês possam ter a consciência, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 21, que eu vou ler aqui para os amados irmãos, lá em João, em Apocalipse, perdão, o apóstolo João escreveu aqui, no capítulo 21. João escreve aqui em Apocalipse de Revelação, no capítulo 21, um novo céu e uma nova terra. E diz assim, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade Nova Jerusalém, de que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, não é? Então, o marido aqui é Jesus, e sabemos que a esposa somos nós, que é a igreja. Que esta palavra fique gravado nos corações de vocês, amados irmãos. Tire aqui alguns versículos desse aqui. E outra coisa, eu falei de 2 mandamentos, que se resume 2, não é? E uma coisa eu vou lhe dizer, o amor do pai, de uma mãe, é um para com os filhos. Mas na Bíblia está escrito, está dizendo assim, aquele que amar o pai, ou a mãe, ou um filho, mais do que a mim, Jesus disse, não é digno de mim. Então que nós possamos ficar apercebidos e colocar Jesus Cristo em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida, levar Jesus Cristo para onde for, seja no nosso estudo, no colégio, no trabalho, na vizinhança, não é por onde nós andamos, dentro do ônibus, dentro de um carro, nas praias, em qualquer lugar que você for, fale de Jesus, tenha oportunidade de falar de Jesus, que Ele é o nosso Salvador e intercessor. Como foi Moisés, quando Deus mandou Moisés retirar todo aquele povo do Egito, que estava escravo, diante das mãos de Faraó, escravizado o povo lá no Egito. E Deus instituiu Moisés como intercessor para retirar aquele povo. E ele foi com Arão, e foi diante da face de Faraó. Os irmãos sabem disso. Lá foi retirado 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Naquele tempo, no Velho Testamento, Deus retirou aquele povo todinho para uma cidade santa que era a Canaã, não é? Uma terra que manava leite e mel. Mas eles não entenderam. Andaram 40 anos circulando e Deus testando, cada um ali. E eles são tão tolos que não perceberam. E não perceberam que não se gastaram suas sandálias, suas roupas, seus vestimentos permaneceram o mesmo. Desde aquela época, Moisés foi intercessor daquele povo através do nosso Deus. E Jesus Cristo é o único intercessor por nós através do Pai. Só Jesus Cristo é que pode nos salvar. Só Ele que tem esse direito para nós conseguirmos acesso à salvação. Que vocês possam orar e perseverar até o fim para ganhar a coroa da vida, que é morar por toda a eternidade no mais alto do céu. Que nosso Deus nos abençoe. Esse foi o trabalho de hoje, né? Neste sábado, dia 18 de setembro de 2023. E eu agradeço a todos, a vocês que vão ouvir, crentes ou não crentes, eu agradeço a todos. Quem quiser se inscrever no canal do Irmãozito, como eu já falei, vá lá no canal, abra o YouTube, escreva lá, Irmãozito Limoeiro separado, e aperta o dedinho no sininho. Com esse trabalho de hoje, já são 132 trabalhos para Deus e Jesus Cristo. É isso que eu faço. Tudo que eu faço para Deus também, para Jesus, não cobro nada, é de graça. Só que a minha graça é diferente, não é? E a graça de Jesus Cristo é a perfeita, né? Porque a graça de Jesus, Ele não cobrou nada. Ele não cobra nada pela nossa salvação. É gratuita e de graça. Basta o homem dar um passo para Jesus Cristo hoje, através de Jesus. E queira Ele realmente como seu libertador e salvador da sua vida. Que nosso Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém.